Olá, turma! Hoje nós vamos aprender a efetuar operações com números decimais. Vamos começar pela adição e subtração. Então, existe uma regrinha aqui para adição e subtração. Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com as vírgulas alinhadas. Somamos e subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Colocamos no resultado a vírgula alinhada com o número da operação. Se o número de casas for diferente, igualamos com zeros à direita. Vamos ver essas regras na prática. Então, nós temos um exemplo aqui. 2,43 mais 54,09. Então, vamos montar essa operação. Então, eu tenho 2,43. Agora, pessoal, eu tenho que colocar o 54,09, vírgula embaixo de vírgula. Então, a vírgula está aqui. Então, aqui vai o 4 e aqui vai o 5. E aqui vai o 0,9, vírgula embaixo de vírgula. Para adição e subtração, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Casas que sobrarem, eu posso preencher com zero. Ok? E vou efetuar aqui a operação de adição. Então, eu tenho aqui 9 mais 3 igual a 12. Subiu 1. 4 mais 1, 5. Vírgula embaixo de vírgula, 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 que vai embaixo. 4 mais 2, 6. 5 mais 0, 5. Então, o resultado dessa operação, 56,52. Vírgula embaixo de vírgula. Casa que sobrou, eu preenchi com zero. E somei cada unidade. Vamos ao próximo aqui. 54,09 menos 2,43. Também vou montar aqui, ó. 54,09 menos vírgula embaixo de vírgula, então fica 2,43. Casa que não tem nada, eu posso preencher com zero. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte aqui. Como é uma subtração, então, eu tenho aqui 6. 3 para 9, 4 para 10 aqui, que eu vou emprestar 1, 6. Ok? Prestei, devolvi aqui 1 e aqui 5. 51,66. Então, eu faço a subtração normalmente, como se não tivesse a vírgula. Depois, eu coloco vírgula embaixo de vírgula, a vírgula parou aqui. Ok? Próximo exemplo. 1,09 mais 65,008. Vamos montar? Então, eu tenho 1,09. Vírgula embaixo de vírgula, então aqui vai ficar 65,008. Casas que sobrarem, eu posso preencher com zero. Vamos preencher com zero aqui as casas que sobraram. Ok? E agora, eu só vou somar unidade por unidade. Então, eu tenho o quê? 8, 9, 0, vírgula embaixo de vírgula. 5 e 1, 6, 6 e 0, 6. 66,098. Vamos a mais exemplos.
65,008 menos 1,99. Vamos montar aqui a conta. Sessenta e cinco vírgula zero zero oito menos 1,99. Lembrando, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. As casas que sobram, a gente preenche com zero. Ok? Agora, nós vamos somar. Somar não, né? Subtrair. Então, eu tenho aqui. De 8, eu vou tirar zero. Ficam 8. Ok? Aqui, vou ter que emprestar. Então, de 9, vou ter que tirar... De 10, vou ter que tirar 9. 1. Aqui, devolvi. De 9, tiro 9. 0. Aqui, eu tenho que devolver. Vai ficar aqui 3. E aqui o 6. 63,018. Fiz a conta de subtrair normalmente. Só coloquei a vírgula embaixo de vírgula, ok? Agora, nós vamos para multiplicação e divisão de números decimais. Como que a gente faz para efetuar a multiplicação e a divisão? Efetuamos a operação como se fossem números naturais. Depois, consideramos o número de casas decimais do produto igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Isso é para multiplicação, ok? Para multiplicação, nós usamos essa regra. Então, eu tenho aqui 2,43 vezes 3,1. Eu monto essa multiplicação como se não tivesse essas vírgulas, ok? Eu vou fazer ela sem pensar na vírgula primeiro. Então, vou ter lá 2,43 vezes 3,1, ok? Então, eu tenho lá uma vez 3, 3, uma vez 4, 4, uma vez 2, 2. Nem tô pensando na vírgula. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, subiu 1, 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Eu tenho 3, 9, 10, 11, 12, 13, subiu 1, 2, 2, 4 com 1, 5 e o 7. Agora sim, agora eu vou pensar, eu tenho duas casas aqui e uma casa aqui. Então, eu tenho duas e mais uma, eu tenho 3 casas. Então, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas. É como se a vírgula estivesse aqui. Vamos andar com a vírgula? 1, 2, 3 casas. Efetua a multiplicação normalmente e no final eu vou contar as casas que eu tenho de vírgula. Aqui, vamos montar? 0,227 vezes 0,03. Multiplico normalmente como se não tivesse vírgula. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 3, 6, 7, 8. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 7, 0 vezes 2, 0 vezes 2, 0 vezes 0. 0 vezes 7, 0 vezes 2, 0 vezes 2, 0 vezes 0. 1, 8, 6, 0, 0, 0. Ok? Agora, vamos ver. Eu tenho aqui 3 casas e aqui 2 casas. 3 casas, 2 casas. Quantas casas eu tenho? 5 casas para caminhar. Então, eu estou aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ok, turma? Então, isso foi multiplicação. Então, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação, faço a multiplicação normalmente. No final, vou contar o número de casas. Agora, vamos, divisão de números decimais. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão de números decimais aqui?
Vamos aqui, divisão de números decimais. 45 dividido por 6. Então, vou lá, a tabuada do 6, aonde eu acho aqui o 4. Não tem, é menor, né? Então, tem que juntar com o 5. Então, na tabuada do 6, qual que chega mais próximo do 45? Então, eu tenho o quê? O 7. 7 vezes 6, 42. Para 45, sobram 3. Então, tem o resto 3. Mas como a gente está trabalhando com divisão de números decimais, eu vou continuar essa conta. Para continuar essa conta, eu vou descer aqui um zero imaginário. Quando eu desço esse zero imaginário, aqui vai vírgula. Quantas vezes o 6 vai caber no 30? 5 vezes. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Ok? Vê o próximo. O 8 cabe no 6? Não cabe. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar um zero aqui imaginário. Coloquei esse zero aqui, aqui vai 0, vírgula. Quantas vezes o 8 vai caber no 60? 7 vezes. 7 vezes 8, 56. Menos 60, sobram 4. Como eu já coloquei vírgula, não vou colocar mais, né? Então, vou descer o outro zero aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 40? 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Ok? E esse aqui agora? 45 dividido por 0,9. Nesse caso, eu tenho que igualar essas casas. Se eu tenho aqui uma casa depois da vírgula, aqui eu vou ter que ter uma casa depois da vírgula. Então, para isso, aqui eu vou colocar 45,0. Ok? Agora sim, eu vou ter o quê? Igualei as casas, eu tenho uma casa depois da vírgula, e aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, eu corto essa vírgula, depois que eu igualei. Aí, eu vou pensar, quantas vezes o 9 cabe no 45? 5 vezes. 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Abaixo esse zero e esse zero vem para cá. Ok? Então, quando eu tenho vírgulas, eu preciso ver se as casas estão igualadas. Tem que ter o mesmo número de casas depois da vírgula. Tendo isso, eu posso cortar a vírgula e fazer a divisão normalmente. Vamos ver esse daqui. Ó, uma casa depois da vírgula. E aqui eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar. Então, aqui vai ficar vírgula 0. Agora, eu tenho uma casa dos dois lados. Agora, eu posso cortar a vírgula. E vou pensar. Quantas vezes o 40 vai caber no 64? Uma vez. Uma vezes 40, 40. Para 64, 24. Abaixo um zero aqui. Se eu abaixei um zero, aqui vai vírgula. Aí, agora eu tenho que fazer. Quantas vezes o 40 cabe no 240? 6 vezes. 6 vezes 40, 240. Resultado, 1,6. Mais um exemplo. 3,5, 0,07. Um tem duas casas depois da vírgula e o outro tem uma casa só. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Então, aqui, ó, se tem duas casas, aqui também terá duas casas. Agora sim, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, o que eu vou fazer agora? Cortar a vírgula. E vou pensar, quantas vezes o 7 cabe no 35? 5 vezes. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Abaixo zero aqui e ele vai aqui. Ok? Então, aqui são exemplos de conta que vai aparecer para vocês números decimais. Agora, vamos ver, pessoal, multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, 10.000, quer dizer, números de potências de 10, tá? Como que a gente faz? Para multiplicar, desloca-se a vírgula para a direita. Então,
Quantas vezes eu vou deslocar a vírgula para a direita? Vai depender se eu estou multiplicando por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, aqui, ó, 3,75 vezes 10. Quantos zeros eu tenho? Um zero só. Então, isso quer dizer que eu vou andar uma vírgula, com a vírgula, uma casa para a direita. Então, vai ficar 37,5. Nesse caso aqui, quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu vou andar com duas casas para a direita. Então, eu tenho 375, a vírgula está aqui. Duas casas, ficou 375,0 ou simplesmente 375. Se eu vou multiplicar por 1000, então tem 375, a vírgula está aqui. Eu vou andar 3 casas com a vírgula. Então, você tá vendo que não deu. Então, vou preencher com zeros aqui, ó. Então, a vírgula estava aqui. 2, 3. Agora sim. 3.750,0 ou simplesmente 3.750. Aqui, vou andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, tem 0, 0, 9, 2, 8. A vírgula está aqui. 3 casas para a direita. 2, 3. Simplesmente 0092,8 ou 92,8. Ok? E para dividir? Para dividir, desloca-se a vírgula para a esquerda. Então, é o contrário da multiplicação. Então, eu tenho aqui 78,4. Então, copiei aqui, a vírgula está aqui. Vou andar agora para a esquerda. Estava aqui a vírgula. 0, ando uma casa para a esquerda. Vou copiar aqui. Ok? Vou preencher com zeros aqui na frente, porque não vai dar. A vírgula está aqui. Se eu tenho aqui 3 zeros, eu vou ter que andar 3 casas. Está aqui, ó. Vou mandar 3 casas. 2, 3 para a esquerda. Aqui, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, tá lá. 59,4. Vou colocar um zero aqui. Tá aqui, né, ó. Vou mandar 2 casas para a esquerda. Aqui, 435. Vou colocar zeros aqui. A vírgula estava aqui. Eu tenho que andar quantas casas? 3 casas. Tá aqui? 2, 3 casas. Então, multiplicar, vou andar para a direita. Dividir, vou andar para a esquerda com a vírgula. Ok? Agora, é só praticar, turma.